quando a gente terminou o risco e a gente foi ouvir, de noite, quando acabava tudo, a gente apagava a luz de tudo, chegava lá dentro, fechava as janelas, chegava as portas, botava o som no máximo e ficava ouvindo o som que a gente já fez durante o dia. E quando a gente ouviu o risco nessa primeira sessão de ouvida, eu lembro que a minha sensação era: cara, a gente não vai conseguir fazer uma música melhor que essa, cara. Isso aqui é tipo... A gente conseguiu, cara. A gente conseguiu fazer uma música muito boa. Mas eu acho que isso era só uma sensação que vinha de a gente, tipo, num primeiro lugar, o desespero de pensar em, cara, talvez a gente saia daqui com nenhuma música, né? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco, um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Chris Sayeg e aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. Jovem Dionísio é uma banda formada em 2019 na cidade de Curitiba por Belni, Berrey, Fufa, Gugu e Mendão. Eu também demorei para decorar esse monte de apelido. Depois de um EP e diversos singles, lançaram seu primeiro álbum, Acorda Pedrinho, em 2022. A música título do álbum atingiu um sucesso astronômico, viralizando nas redes sociais e sendo por vários dias a música mais ouvida do Brasil no Spotify. Hoje converso com os 5 músicos sobre o processo de composição e produção da faixa Risco, a canção que deu início ao álbum Acorda Pedrinho. Sou Berrey, sou tecladista da Jovem Dionísio e sou responsável pelas coreografias aí de vez em quando. Eu sou o Fufa, sou guitarrista da Jovem Dionísio. Eu sou o Belni, sou vocalista. Sou o Gabriel, conhecido como Mendão, sou baterista. Eu sou o Caran, conhecido como Gugu, sou baixista dessa banda. Juntos somos a Jovem Dionísio. Essa composição começou comigo. A gente tava com essa ideia de ir pra um retiro, pra gente fazer produção, pré-produção, assim, pra gente criar alguma coisa, que nem sabia se ia ser álbum ou não. Daí eu lembro que eu fiz essa música e falei, nossa, essa música eu tenho muito que levar pra retiro. Tanto que foi a primeira música que a gente pegou no retiro, assim, que eu mostrei e todo mundo falou, não, vamos fazer essa. Foi a primeira experiência, na verdade, que a gente teve, que a gente se juntou e se isolou, todo mundo da banda, e foi pra um lugar junto pra tentar fazer música. E eu lembro que a gente chegou lá, a gente tava ansioso, assim, tipo, como será que vai ser o nosso processo de criar músicas? Será que a gente vai conseguir? Será que vai dar boa? Será que não vai dar boa? Vai que a gente volta daqui com umas músicas horríveis, assim, o que vai ser, tipo, né? Eu e o Gugu fomos com o Belni um dia antes, que todo mundo tava nervosão, assim, tipo, chegamos um dia antes, como que vamos fazer, como que vai Tava ser? Conversando sobre isso. E tipo, eu não sabia que se a gente ia conseguir fazer alguma coisa ou não, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente tava empolgado, a gente tava nervoso também. A gente tava se descobrindo, assim, em questão a maneiras de produzir, né? Então, essa música daí foi a primeira música que a gente jogou nesse retiro, foi tentar fazer, e quando ela saiu, a gente ficou muito empolgado, assim. Essa música dá pra dizer que ela foi uma música que deu um gás, assim, pras outras que vieram e que hoje compõem o álbum, né? Tipo, esses retiros que a gente fez acabaram dando origem ao nosso primeiro álbum. Quando a gente começou, assim, na real, esse lance de músicas autorais e tal, a gente já tinha banda antes, só que a gente tocava, tipo, em festa, em churrasco de amigo. E aí, o primeiro momento que a gente começou que a gente falou, pô, vamos pro estúdio, vamos ter que produzir. A nossa primeira experiência de produção foi com o TH, que é o Thiago Ramalho, que hoje ele é da nossa equipe e tal, ele trabalha com a gente, tá super de dentro da banda. E ele foi o nosso primeiro produtor. E com ele a gente teve uma experiência de produção com banda. Era a gente no estúdio lá na Arnica. E daí a gente montava tudo, cada um ficava no seu instrumento. E ele ficava sentado no meio e falava, beleza, vamos tocar, vamos ver o que a música tem. Tocava e a gente começava a discutir. Pô, essa parte é legal, mas a gente podia fazer aquilo e tal. E ali foi o primeiro momento que a gente começou a descobrir o processo da produção sem computador. E aí pouco tempo depois a gente descobriu a produção com computador. Tipo, levantando beat em casa, daí com um amigo, com o Meta, que é esse amigo nosso. Ele falou pra gente que tava fazendo uns beats na internet e tudo mais. Daí a gente falou, cara, vamos sentar fazer uma parada junto. Daí a gente descobriu esse outro processo. Então daí quando a gente foi lá pra esse retiro, a gente foi pronto pros dois, na verdade. A gente foi pronto pra tocar e gravar, e a gente foi pronto pra abrir o PC e também fazer música só PC, placa e qualquer instrumento plugado nela. E no fim das contas, nesse retiro e no próximo, a gente acabou só fazendo o processo in the box, assim, só computador e coisa, porque era muito mais rápido, sabe? O Gabriel trouxe algo muito concreto, assim, muito
já uma estrutura, assim, com violão, com voz e tudo mais. Cara, eu com certeza toco muito mais violão e guitarra do que toco bateria no meu dia a dia, assim. Todo mundo chita aqui. O que a gente menos fica, cada um no seu instrumento. Quando eu fui fazer aquela primeira versão, tipo, eu tava pensando bastante em Dominic Five. No... Five. Jackson Fike? Jackson Five. Jackson Five. Dominic Fike. Não, eu primeiro tive a voz de Temer aqui. Foi o... Pega a vacina. Que é o Não, cara mas do Euphoria lá, não é? Não, esse é o cara. Achei que você tava falando do Michel Temer. Eu falava, não, o Michel Temer não fez, Não, mas O vídeo do esse Pega a daí- Pastilha é Próxima bom, Mas né? eu temporada, pensava né? bastante, né? Eu tava escutando bastante aquela música Three Nights. A gente tinha 2 espaços lá nessa chácara que a gente tava fazendo esse retiro. Um que era o espaço que a gente dormia e almoçava. Tipo, era uma casa que tinha internet, mas a gente só dormia, tomava banho e almoçava lá. E daí depois a gente saía de lá com tudo que a gente precisava. Ia pra tipo, era meio que um chalezinho, era uma casa feita de madeira, assim. Aí mais afastado, no meio do mato, não tinha internet lá. Então, a gente tinha o desafio de toda manhã, quando a gente tava ouvindo as músicas... e a gente começava a falar sobre como essas músicas poderiam virar, né? Que caminho que elas poderiam ir. Ouvindo, às vezes, só uma composição, às vezes só um voz e violão, às vezes ouvindo uma pré já. A gente já falava, pô, isso aí parece com... Nossa, eu lembrei disso daqui, será que isso aqui é bom de ouvir? Todo mundo ouvia, pô, isso é uma referência boa e tal. Tudo isso a gente tinha que fazer nessa primeira casa. Porque só lá tinha internet. Quando a gente passava pro outro, tinha que estar com as coisas salvas no celular. Senão, às vezes, a gente chegava lá e falava, cara, tem uma música boa lá. Cara, já era. Se não tem uma salva, não vai. Só amanhã. Ou você Só volta amanhã. andando até a primeira casa. salva. A tua a ideia música já e volta. passou 9... Mas ninguém Ideias fez na isso nenhuma frente. vez. 7 dias, ninguém nunca falou, peraí, deixa eu voltar lá, vou buscar uma música e já volto. Ninguém fez isso. No Então, máximo, a pessoa lembrava de uma música e tentava cantar pra gente. A gente ficar, não, Mas lembra beleza, aquela música? entendi o mood. Ele é letra. Música. Bora. Daí é só isso no máximo, né? Mas uma das referências que a gente até falou agora há pouco foi um lance mais de levada. A gente falou daquela música Sweater Weather do The Neighborhood, que tem um lance de batera e baixo, né? Tipo, no verso, eu acho que é... A gente apelidou de patente depois, que é né? tipo um patenteado, é o assim. bum, 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 bum. É o baixo e a batera, tipo, fazendo só os dois o suco, enquanto tem a voz conduzindo e os dois estão fazendo o suco atrás. E, cara, eu lembrei agora que o começo de Risco, a gente ficou tentando fazer um monte de intro pra ela. Tentou um monte de coisa. E aí, no fim das contas, só ficou Good Morning, tá gravando. Esse comecinho era, tipo, simplesmente um teste de microfone. Good Morning, tá gravando? Espero que você já tenha visto seu nome com um risco de me enganar de novo. Sabe me atacar pelo meu vício, pra isso tem compromisso, né? Sabe o que quer. A gente sabia que essa música ela ia ser um pouco pra cima no disco. A gente sabia que ela era de entre aspas, um lado A. E aí a gente queria muito que ela começasse já... Entregando já. Já tipo... Então ela é bem isso, né? Tem esse Good Morning, daí ela já começa, tipo, acho que baixo, batera e a guitarra já... O baixo, ele não é um baixo que foi tocado, ele é um baixo que foi feito É um VST, eu acho. É um VST. no VST, que é um baixo feito no próprio computador. Assim como a bateria. O beat tem uma história boa também que envolve o nosso produtor, né? O Lucas Medo. É que o Lucas, ele é um cara que era da nossa banda antes, assim, faz muito, muito tempo que ele estudou junto com a gente, assim. Depois do tempo a gente ficou sem se falar, tipo, musicalmente, né? Falando. E ele surgiu pra gente no momento que a gente tava começando a desvendar esse mundo da produção, assim, eletrônica. Tipo, fazer tudo no computador. E tanto que a primeira música que a gente fez com ele, que a gente produziu, foi Ponto de Exclamação. Daí ele trouxe essa coisa, tipo, mostrou tipo, como que fazia tudo no computador, assim, mostrando o beat e tal. E tanto que a gente falou, cara, Meta, vamos junto pra esse retiro aí. Ele era um cara que tinha uma escola né? do beat. Exato. Tipo, ele tava fazendo beat sozinho há um tempo. E a gente tinha vindo dessa pequena escola de produção a gente sabia tocar uns instrumentos e tal. Aí o que a gente fez foi tentar misturar essas paradas. Juntar, assim. Daí... E ele faz beat de trap, assim.
vende beat online. Ele faz e de tal. tudo, trap, boom bap, ele faz tudo, tipo, mais voltado pro hip hop, assim, mas muita coisa do pop. Mas ele sempre chegava pra gente e falava, cara, tava muito afim de tentar fazer algum negócio com vocês, com uma banda, assim, porque ele sempre fazia só o beat e vendia o beat, e daí as pessoas compravam e iam lá e gravavam uma letra, gravavam uma voz em cima, mas ele nunca sabia como ficava, né? Então ele sempre tinha essa ideia de estar trabalhando junto com uma banda. Essa guitarra, ela Essa guitarra foi a primeira gravação dela, eu acho. Foi a primeira gravação. Eu lembro. Não lembro se foi eu que toquei, mas eu lembro que a gente gravou ela. E a gente usava na época o Fruit Loops, que é um dos softwares, assim. E a gente plugou ela direto na placa, então não tinha nenhum efeito antes de entrar nela. E foi todos os efeitos feitos no próprio software, no computador, assim. A característica que ele queria dar era essa guitarra um pouco mais retrô, que tipo paralamas, assim, usava bastante esses coros, assim, e tal. E com bastante cauda, e que fosse meio que uma guitarra, era já desafinada, já tinha um som que não era captado da melhor maneira, assim. Vamos lá, vamos distorcer ele e ficar quase que um synth, assim. Quase que nem parece uma guitarra, um pad, assim, quase que um teclado e tal. Sabe o que quer e eu ainda não faço ideia, me levo na conversa. Essa parte a gente chamou de pré-refrão. E é só, acho que voz e violão, se não me engano. Acho que tem Não, voz e eu violão e acho tipo uns barulhinhos, uns Eu acho que depois que a gente passou pra produção, que daí o Shimmer, que toca synth pra caramba e tal. Produtor também do disco. Daí ele gravou alguns synths analógicos realmente tocados, assim. Esses que dão um brilho, assim. Não, uns brilhos, umas camas. Sabe o que quer e eu ainda não faço ideia, me levo na conversa. É massa de falar isso. O Shimmer é um cara que ele tem muito conhecimento com sintetizadores, assim. Ele produziu também Terno Rei. A gente até fez um episódio com o Terno Rei, eles falaram dele também. Não, dá um pouquinho de raiva até do Shimmer. No refrão dessa música tem a minha voz dobrada. Pro lado direito uma voz, pro lado esquerdo outra voz. Daí quando você bota isso na cabeça parece que é só uma voz estranha fazendo um negócio estranho. Parece que é um grande efeito, mas não é um grande efeito. Só tá separando a voz. Vou dançar pra não lembrar, sentir que a vida é boa. Não quero mais ficar à toa, mas pra mim ela só vem quando quero o seu bem. Vem com aquela... Eu lembro que isso veio muito de... A gente tava ouvindo, tipo, Steel Uzi, assim. Steel Uzi é um cara que fazia muito isso com a voz. E a gente ficava, tipo, nossa, a voz dele fica com um efeito maneiro, cara. A gente acha isso massa e tal. E o Shimmer, quando foi fazer também, tipo, super sacava essa parada, porque a gente descobriu isso junto com ele. Então isso meio que foi dando a vibe do refrão, assim. Essa engrandecida na voz, é a voz somando com ela mesma, no fim das contas, sabe? E como existe também... O Ber traz muito isso, dessa dinâmica um pouco mais baixa, assim, né? E isso, sei lá, traz também, acho que uma... Fica um pouco mais intimista, assim, né? Você vê todo mundo quebrando atrás, e o Ber cantando de uma forma, tipo, um pouco mais sutil e tal, e você dá essa dobrada, parece que cresce. Mas eu lembro que a gente queria achar também um tema pra essa música, assim. Então acho que foi uma primeira experiência que nós 5, junto com o Meta, que viajou junto, que é nosso produtor, a gente sentou nós 6, assim, e ia passando o microfone de um em um até a gente tentar achar um tema pra música, assim. A música ainda não tinha aquela parte lá. Então a gente ficava passando o microfone, vai, agora você tentando achar um tema. A gente deixou um loop, deixou tipo só a batida da música tocando repetidamente, né, sem parar. Daí ficava passando, né, cada um ficava tentando fazer um negócio. Aí surgiu. Falando sobre a letra, ela não foi sobre nenhuma experiência única, assim. Foi mais sobre uma situação. Tipo, é mais sobre aquele
amor meio desencontrado, assim, que você acaba sofrendo mais que outra pessoa, basicamente. Eu queria abordar isso, tipo, de uma forma meio que... meio engraçadinha, assim, meio piada, assim. Fazendo um jogo de palavras até. Espero que você já tenha visto seu nome com um risco de me enganar de novo. Sabe me atacar pelo meu vício, pra isso tem compromisso, né? Sabe o que quer e eu ainda não faço ideia, me levo na conversa. Vou dançar pra não lembrar, sentir que a vida é boa. Não quero mais ficar à toa, mas pra mim ela só vem quando quero seu bem. Vem com aquela vontade toda. Quando a gente terminou o risco e a gente foi ouvir, de noite, quando acabava tudo, a gente apagava a luz de tudo, chegava lá dentro, fechava as janelas, chegava as portas, botava o som no máximo e ficava ouvindo o som que a gente já fez durante o dia. E quando a gente ouviu o risco nessa primeira sessão de ouvida, eu lembro que a minha sensação era: cara, a gente não vai conseguir fazer uma música melhor que essa, cara. Isso aqui é tipo... A gente conseguiu, cara. A gente conseguiu fazer uma música muito boa. Mas eu acho que isso era só uma sensação que vinha de a gente, tipo... Num primeiro lugar, o desespero de pensar em... Cara, talvez a gente saia daqui com nenhuma música, né? Muita gente falou que essa música ia ser que ia mais estourar, né? O pequeno detalhe que a gente não falou é que quando a gente foi pra esse lance de fazer essa produção nessa casinha e tudo mais, a gente tinha um desafio que era: a gente vai fazer uma música por dia e no dia seguinte a gente não pode mexer na música do dia anterior. Tipo, começar o dia seguinte, a gente... Outra música. E eu lembro muito bem também, foi a primeira música que a gente fez do Retiro. E eu lembro que a gente gostou muito, tanto que a gente falou: caraca, tá, essa foi a primeira música. Aí tem mais 6 dias. O que a gente vai fazer agora? O Henrique, o empresário de vocês, estava me contando que essa música funciona muito bem nos shows. Por que vocês acham isso? A gente troca as intenções, né? Tipo, a intenção na gravação era esse negócio mais reto. Mais levinho, uma parada mais, tal. tipo... E daí no show a gente ficou mais nessa de, cara, vamos fazer uma construção pra subir o grau também. Tanto que quando a gente começou a turnê de Agora Pedrinho, ela era a música que a gente abriu o show. A primeira música. Era a primeira música do show música. antes. Depois acabou mudando e a gente acabou, enfim. O show, ao longo da turnê, foi mudando muito. Mas no começo era a abertura aí. E no show a gente tem uma pegada muito mais rock, assim, prato pra caramba nos refrões e tal. Bateria, né? Barulho, no show tem bateria. bateria E também linguagem corporal nossa também, né? Tipo, a gente bota a galera pra se mexer, pra baixar junto, no lá, a galera pula pra caramba, tipo... Eu acho que tudo vale, assim, tanto quanto a melodia, tanto quanto a letra. Sei lá, a gente chegou, acho que numa versão do show, assim, que eu gosto bastante de fazer. E no final ela é uma canção que a galera gostou, assim, pela canção, assim. E agora, com vocês, Risco, da Jovem Dionísio. Good morning. Tá gravando? Espero que você já tenha visto seu nome com um risco de me enganar de novo. Sabe me atacar pelo meu vício, pra isso tem compromisso, né? Sabe o que quer e eu ainda não faço ideia, me levo na conversa. E eu ainda não faço ideia. Vou dançar pra não lembrar, sentir que a vida é boa. Não quero mais ficar à toa, mas pra mim ela só vem quando quero seu bem. Vem com aquela vontade toda. Você já tenha visto seu nome com um risco de me enganar de novo. Sabe me atacar pelo meu vício, pra isso tem compromisso, né? Sabe o que quer e eu ainda não faço ideia, me levo na conversa. E eu ainda não faço ideia. Dançar pra não lembrar, sentir que a vida é boa. Não quero mais ficar à toa, mas pra mim ela só vem quando quero seu bem. Vem com aquela vontade toda.
risco de me enganar de novo. Agora eu queria deixar um espacinho pra vocês falarem sobre próximos projetos, shows, o que vocês quiserem compartilhar aí. A gente fez muito show, assim, com esse álbum, Acorda Pedrinho, foi muito maneiro. A gente conseguiu viajar pro Brasil inteiro, até fora do país. E a gente tá agora meio que numa saideira, assim, fazendo as últimas datas dessa tour. Então a gente tá passando por algumas cidades, algumas capitais aí, pra fechar com chave de ouro agora. E eu acho que uma coisa que eu gostaria de falar, eu acho que eu gostaria de agradecer o Duco, que foi o cara que emprestou a casa pra gente, que a gente fez esse primeiro retiro. O Berrey, que emprestou a segunda casa pra gente fazer a segunda chácara. O tio do Berrey, né? O Família Mirto. do Berrey, Mirto. Mirtim. E os meus tios que emprestaram a terceira casa, e com essas 3 casas a gente fez o nosso disco. Acho que é importante, né? Já que a gente tá falando sobre o processo, não só agradecer os produtores, mas também quem emprestou os lugares pra gente Ao poder Jairo, fazer ao as Lima. coisas. Também. E eu acho que uma coisa Hobbit. importante de falar sempre, assim, também é que tudo bem, a gente vai parar agora de tocar, mas a gente não vai parar de ter a Jovem Dionísio nem nada. A gente vai realmente parar pra ter um momento de recriação, né, cara? Tipo, pra gente realmente umas fazer umas férias. paradas. Dor nas Mas daqui a um costas, tempo ainda, né? Ainda tem show pra Tem Já show. tá querendo largar os betos. Que é isso. Já tá falando, pô, tamo Não, mas parando pior que agora. Galera, vamos ficar com saudade. Eu falei pô. recriação de recriar mesmo. Recriação assim, não de ali. recriação de curtir, assim. Se redescobrir em questão da produção. Eu vou me recriar. Mas cara, se renascer aí. Vamos criar novamente. Pra fechar, eu queria pedir pra vocês falarem sobre artistas que vocês estão ouvindo aí, artistas novos, brasileiros, de repente alguém pra vir falar aqui no podcast. Eu queria recomendar um artista que eu acho muito brabo. E eu acho que ele podia vir aqui falar sobre as produções Eu sei dele, quem é. Já sei quem sobre composição, sobre tudo, que é o Bruno Berli. Eu achei, tipo, ele é amigo nosso e ele é demais, cara. Ele faz um som demais, assim, tipo, o disco que ele lançou é muito bom, uma sonoridade massa e, tipo, composição absurda. Eu achei tudo bom, assim, acho tudo bom no Bruno. E ele é bom, ele canta bonito, tem a voz bonita, as palavras que ele escolhe são bonitas, os Ele vai timbres são tocar junto com a bonitos. gente também agora, né? Ele vai tocar na áudio com a gente. Dia 4 de março agora. E Vai aí ser eu maneiro, acho que ele é vai ser um brilhante. cara muito inteligente, assim, e que pode falar muito sobre... Cara, sobre música dá pra trocar ideia com ele infinito, assim. Então acho por isso que é bom de papo. Também dá pra chamar o Alarcon com a Niela também. Que Acabamos ela- de gravar eles Ah, é? no mês Gravaram passada. Olha, Pô, maneiro, vai que tocar no maneiro. Mita agora, ele divulgou. Eu vi hoje. É. Massa demais. Tem a Lou Garcia lá de Curitiba. Não, de é Curitiba. Ela não é de Curitiba? Não. Nossa, ela tá em Curitiba. Ela é da Tá Bahia. em Curitiba. Então, a Lou Garcia, moradora atual de Curitiba. Que ela tá produzindo com o Schirmer também e tal. Também tem um som maneiro e tá, tipo, nova geração, assim, total. Tá lançando música agora, assim, e tá arrebentando tudo. Muita coisa legal. Tem a né? dupla 02 também. Ah, isso Pô, é muito... que essa rapaziada, eles exato. são malucos, Exato, mandam eles são bem, bons, velho. eles Eles paradas vão fazer São umas Paulo, paradas... dupla 02. Fora da cachola. umas paradas fora da caixinha. Esses A caras são gente muito bons, cara. escutou o álbum assim, sentadinho, olhando Mais de uma pro vez, monitor. olhando. A gente, não, beleza. Muito Galera foda. do Bala Desejo. Bala Desejo também, com Se a gente certeza. for ficar listando aqui, daí vai infinito. Esse foi o Risco Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risco Disco, siga @MadSoundsProd no Instagram ou acesse madsoundsprod.com.